Isso. Ok, bom dia a todas e todos. Hoje é dia 24 de junho de 2023, nós estamos realizando o segundo encontro do terceiro ciclo de encontros virtuais de literaturas africanas, realizado pelo Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do Colégio Técnico de Limeira, Coty Unicamp. Eu sou a professora Rosmari e estou na coordenação desse ciclo, desses encontros aqui de literaturas africanas, desde que a gente começou, então desde o primeiro, né? Estão comigo no projeto os professores de História Dorival Marque e Sandro Dias, e eu já agradeço a parceria de vocês. Eu registro que esse encontro está sendo feito remotamente, porque a gente sabe como foram as dificuldades do distanciamento da pandemia, da Covid-19, essa ferramenta, e a partir de então nós incorporamos as ferramentas digitais nas nossas práticas acadêmicas, e a gente também consegue compartilhar encontros como esse, né, de uma forma mais duradoura, que fica daí na internet, e outros alunos em outros momentos podem assistir aos encontros. Então, por isso, esse encontro remoto. Bem, nosso tema de hoje será apresentado por 6 alunas do terceiro ano do curso de enfermagem. A Alice, a Ana Lívia, a Isabelle, a Ágata, Yara e Mariângela. Elas participaram comigo de um projeto de estudo sobre afrofuturismo em obras contemporâneas de autores afrodescendentes. Por que nós fizemos e fazemos isso? Bom, nós estamos motivadas a refletir sobre como a literatura pode contribuir para a construção da identidade negra dos jovens negros e pardos, ou seja, dos afrodescendentes, e como fortalecer essa identidade a partir dos livros. O projeto foi pensado devido a um incômodo nosso, a partir da implantação do programa de cotas étnico-raciais no colégio, por meio do qual passamos a receber alunos pretos e pardos, os quais precisam encontrar um espaço legítimo no colégio, entendendo que é um direito deles estarem aqui. Então, essa compreensão passa, logicamente, pelo fortalecimento da sua identidade. E assim começou. Dentre as obras do nosso trabalho estão O Último Ancestral, de Alê Santos, O Céu Entre Mundos, de Sandra Menezes, e Kindred, de Octavia Butler. Essas experiências de leitura serão compartilhadas agora com vocês, né, pelas alunas, então, que participaram desse projeto comigo, que estão participando. Elas ainda vão escrever, vão apresentar o artigo, né, para fechar todo esse estudo, então, que começou no ano passado ainda. E também, dentro dessa temática, elas viajaram comigo para Portugal, dentro do programa de internacionalização do convênio Unicamp Banco Santander. Então, nós estivemos em maio em Lisboa, Universidade de Lisboa, estivemos em Coimbra, e participamos de encontros, de aulas, com, eu digo assim, com a intelectualidade desse tema no momento. Então, encontramos italianos, franceses, logicamente portugueses. A professora Helena Brugioni, da Unicamp, também participou. Então, nós tivemos oportunidade de ter encontro com professores e pesquisadores dentro dessa temática, que é extremamente atual. Ela não é novidade. Falar da identidade africana e toda a complexidade dela, do pós-colonialismo, como é tratado, e então é muito atual, e a gente tem responsabilidade com esse tema. Mais do que nunca a gente tem certeza sobre isso. Então nós estamos muito convictas de que esse tema é extremamente importante para o nosso momento e para os seguintes. Enfim, elas vão apresentar
o enredo da obra, alguns elementos de cada uma dessas obras, né? E como isso se conecta com essa problemática, né? De que eu falei agora. Eu vou chamar, então, a primeira dupla, a Alice e a Mariângela. Então, sejam bem-vindos todos e todas, mais uma vez, e espero que vocês gostem bastante do nosso encontro. Oi, gente, meu nome é Alice. Meu nome é Mariângela. E vamos dar início à nossa palestra, né? Bom, como a Rose já falou, a gente foi para Portugal. Aqui, essa fotinho é a gente na frente da Faculdade de Letras, na Universidade de Lisboa. E as nossas alunas, eu, a Ana Lívia, a Agatha, a Yara, a Isabelle e a Mari, que é minha dupla. A gente vai falar, como ela disse também, o que a gente vai dar uma pequena definição sobre o que é afrofuturismo, vai fazer a apresentação dos 3 livros e depois a gente vai discutir um pouco sobre qual é a importância disso para os alunos do Cotil. Bom, o que é afrofuturismo? A gente definiu, depois de várias pesquisas, que ele é um movimento estético-cultural que faz uso de acontecimentos históricos, como a escravidão, para projetar um futuro no qual o homem negro ou mulher negra possuem uma narrativa diferente, colocando eles em posição de máxima potência. Nas obras que serão apresentadas, os personagens principais são admirados pela sua força, coragem e conexão com a ancestralidade. O afrofuturismo ele é um conceito muito amplo, então a gente espera que depois dessa palestra e de despertar interesse em vocês, vocês possam, vocês mesmos, encontrarem o próprio significado para essa palavra. Bom, começando pelo livro que eu e a Mari a gente escolheu, O Último Ancestral, vamos falar um pouco a respeito, né? Nós colocamos algumas descrições do livro, a gente colocou, né, que o autor é o Ale Santos, que tem 343 páginas, e eu vou dar um breve resumo sobre esse livro para que vocês possam entender ao decorrer da nossa apresentação. Nesse livro, existe um povo que eles têm muita conexão com a ancestralidade, eles são pessoas muito religiosas. Entretanto, tem os Saiyans. Os Saiyans, eles queriam dominar aquela população e tudo mais. E eles acreditavam que religião, esses cultos religiosos, atrasava o avanço da tecnologia. Então, teve o Dia de Todos os Santos, em que essas pessoas, eles realizavam o culto a seus deuses, eles, eles tinham essa conexão com a ancestralidade deles, e aí os Saiyans resolvem ir até a Basilica de São Jorge e assassinar todas aquelas pessoas que estavam realizando esses cultos religiosos. Então, os Saiyans realizam essa chacina, eles matam todas aquelas pessoas, e a partir disso, causa uma divisão entre o distrito. O distrito eram pessoas que viviam nessa ultra tecnologia e eles viviam sob domínio dos Saiyans. Então, se os Saiyans mandasse eles tinham que obedecer. E lá só havia gente branca, eles não realizavam nenhum culto religioso, afinal, os Saiyans não eram contra isso, né? E tinha o Obambo. O Obambo era favela, lá só viviam pessoas negras, e a maior parte das pessoas que viviam lá, os ancestrais dela tinham essa conexão com a religião. E lá eles viviam uma situação muito precária de vida, eles não tinham acesso à tecnologia, então eles eram muito excluídos da sociedade mesmo. Entretanto, lá existia o Eliá, que ele é o personagem protagonista da história, e ele carrega o espírito do ancestral. Então significa que ele poderia salvar toda aquela população de Obambo, ele poderia fazer com que elas retomassem as práticas religiosas delas e não vivessem mais naquela situação precária que eles estavam vivendo. E o Sarge sabia que o Elia carregava esse último ancestral, e no decorrer do livro o Elia ele é muito perseguido, ele é capturado várias vezes, porque eles sabiam do poder que o Elia tinha. O áudio. O áudio. Ah, eu percebi que estava desligado. Perdão, gente. O Ale Santos, ele é o autor dessa obra. E não é a única obra dele. Ele já está inserido no cenário de sci-fi e fantasia há um pouco tempo. Ele já tem até um podcast e ele foi finalista do Prêmio Jabuti 2020. Além disso, essa obra dele, O Último Ancestral, está no processo de virar uma adaptação cinematográfica e ele já tem até um RPG dele, desse livro, o que eu acho muito, muito legal.
Bom, a ambientação, né? Como que o afrofuturismo está ali um pouco inserido e também como que a gente consegue imaginar Nagashi, que é onde passa toda essa história. Eles misturam muito a ciência com a fé, que a gente vê, né? São os Saiyans, de um lado, vivendo numa tecnocracia extremamente cética, e de outro, o Obambo, que está tentando preservar a sua cultura e fazer e resistir, né? Depois de tanta violência e opressão. A gente vê aqui um futuro distópico, né? Então, o que é distopia? Que é o que é muito trabalhado na ficção científica. É o oposto da utopia, né? O ideal. É alguma coisa que deu errado, tá dando errado, e a gente tem uma problemática ali que vai ser trabalhada durante o livro. É altamente tecnológico, né? Principalmente a parte do distrito, como a Mari falou. É muito segregado entre as pessoas que têm acesso à tecnologia e as pessoas que não têm acesso a nada. E o que tem acesso são escombros, restos do que conseguem catar ali. Os elementos religiosos também estão presentes, como ela falou, na Basílica de São Jorge. Como essas pessoas, né, tinham uma cultura muito forte, principalmente de religiões de descendente de matriz africana, esse livro em específico eles não definem qual que é, mas você vê ali as menções a orixás, a outras entidades, muito forte. E a gente pode ver também a presença dessa segregação e essa luta, assim, que também pode ser vista atualmente pela arquitetura, como eles contam e demonstram alguns lugares em que os Saiyans, eles estão ali vivendo e tem a sede deles, todo o distrito, como é uma mistura de uma arquitetura colonial com integração à tecnologia. Por exemplo, eles têm um prédio que é o banco de dados deles, né? Então, onde os Saiyans comandam, é como se fosse a sede. E o próprio prédio é feito de nanorobôs, em que os nanorobôs contêm todas as informações. Então, a construção, o próprio prédio é o banco de dados deles. E a gente também tem a presença da favela, que é o Bambo, onde a gente tem uma separação física ali entre a parte desenvolvida, economicamente, a gente pode falar, uma parte que tem a dignidade ali de conseguir viver uma vida plena, e quem não tem. Fora isso, a gente também tem partes do livro em que a gente tem, por exemplo, a Vila Tamuyá, que eu vou falar um pouco mais a respeito daqui a pouco, em que eles conseguem fazer uma harmonia muito grande entre as tecnologias, o desenvolvimento tecnológico, a natureza e a questão religiosa, ao culto. Então, a briga em que os Saiyans estão é meio que não tem sentido, porque a gente consegue ter um exemplo vivo de que funciona pela Vila Tamuyá. Bom, aqui a gente tem o mapa de Nagashi, né? Para eu acho que vocês conseguirem entender melhor. O Bambo, que, como eu falei, tem uma barreira física aqui, né? A fronteira, eles não podem transitar livremente dentro da própria terra, eles estão confinados naquele espaço. A área industrial, em que a gente tem geralmente pessoas brancas que não são Saiyans, mas ainda assim vivem numa condição inferior aos Saiyans, mas superior a quem está no Obambo. A Basílica de São Jorge, onde aconteceu toda aquela chacina. O Círculo do Primeiro Distrito, é onde estão os Saiyans, né, a barreira deles. Aqui a gente tem também, de novo, uma questão de barreira física. Os cemitérios dos deuses, né? Então aqui uma representação também de como tudo morreu. E a Vila de Tamuyá, que é uma reserva florestal. Bom, o distrito hipertecnológico, com robôs, onde os Saiyans dominam. Antes também tinha uma inteligência artificial, que é o Cerberus, que tinha governado durante mais de 200 anos. Uma bomba periferia, pouca tecnologia e o lar dos nossos personagens principais. A Vila de Tamuyá, onde resistiu isolada da dominação dos Saiyans, ainda praticam rituais religiosos e altamente tecnológicos. Agora a gente vai falar um pouco dos personagens. Lembrando que nesse livro, o narrador, ele vem em terceira pessoa e ele dá muitas características dos personagens, das emoções que eles sentem e tudo mais. Pode passar. O primeiro, que é o Elia, que ele é o protagonista e o considerado último ancestral, como eu já falei. Ele ganha a vida dele roubando carros, eles roubam carros do distrito e trazem para o Bambo. Ele também trabalha com o Zero, que é um personagem muito importante que a gente vai ver.
e ele cuida também da sua irmã Hannah, porque a mãe dele morreu e a mãe dele pediu para que ele cuidasse dela. Nesse livro a gente não vê nenhuma, eles não mencionam sobre Elia e Hannah, sobre os pais deles, sobre o pai deles, não mencionam. Pode ir. Nós também temos Amós. Amós ela é ancestral oráculo. Antes do Elias ser considerado o último ancestral que pode salvar tudo, ela também, ela que era considerada assim. Só que com o decorrer do tempo, ela passou isso para o Elias. E ela é uma velha senhora de lábios grossos, os olhos dela é branco, como uma pessoa cega, seus cabelos eram como uma juba de fios platinados, com dreads, seu pescoço era envolto de anéis dourados e cinza. Isso é uma descrição trazida pelo livro. Pode passar. Nós também temos o Assam-Bossan, que ele era o vilão. Ele era um feiticeiro, uma entidade maligna. Ele se alimenta de energia, de sangue de seres vivos. E ele obteve um domínio sobre os Sarges e o distrito. E ele também quer acabar com o Bambo e exterminar a última ancestral, o Elia, para que ele possa ter o controle de tudo. Então ele quer passar por cima dos Sarges e do Elia para ele tomar controle sobre todas as coisas. Bom, vou falar um pouco sobre o Bento, que, pra mim, ele não é nada simpático, viu, gente? Ele me deu um pouco de medo, a salvação durante o livro, assim, de verdade. Mas coisa bizarra. Tem outros personagens que a gente acabou não colocando aqui por conta de aprofundamento e tempo, mas ele tem como se fosse um capanga dele, que é o Impu. Também era um dos últimos ancestrais antes dele ser corrompido, e ele pega as pessoas, ele usa parte dos corpos dela para poder criar um exército. E são cenas um pouco fortes descritas. Eu fiquei horrorizada. Então, nada fofo a respeito dele. E só uma curiosidade também, que a gente foi pesquisando a respeito do livro, o Assam-Bossan, ele não é um personagem criado, assim, pelo Ale Santos. Ele pegou referências da cultura africana e também como eu posso falar? De mitos. Então, o Assam-Bossan, ele realmente existe dentro de uma mitologia ali. Muito legal. O Bento, ele, para mim, é a representação do afrofuturismo em pessoa, dentro do livro, que ele é uma inteligência artificial, cybercapoeirista e mandinga, né? Que é como eles são chamados. Em forma de homem que ele foi recuperado pela Hannah para salvar o Elijah da Liga de Higiene Mental, que foi um dos conflitos ali gerados no livro. Ele realiza golpes poderosos de capoeira. Ele também está conectado com outras entidades no mundo superior. E ele ajuda os meninos e o time deles ali, né, poder combater os Saiyans durante todo o livro. Ele é muito interessante. E esses são os famosos Singers, que eles são seres híbridos entre humanos e máquina. Eles que são extremamente fortes, eles são ultra tecnológicos. E, como eu já disse, ele acredita que a religião ela vai atrapalhar no avanço da tecnologia. E eles também promovem a chacina dentro da Basílica de São Jorge, que eu vou explicar no próximo slide. Pode ir. Antes de eu falar da chacina, eu vou falar sobre o Zero. O Zero é um personagem que eu e a Alice escolheu para trazer para a temática do dia a dia, assim mesmo. O Zero ele é considerado o cabeça de Obama. Antes do nome dele ser Zero, ele se chamava Dan. E ele vivia com a tia Cida. Lá ele vivia na favela com a tia Cida. Até que, após o ataque de Basilica, que foi quando os Singers assassinou todas aquelas pessoas que estavam realizando aqueles cultos religiosos, passou um tempo que a tia Cida, que ela também ela era religiosa, eles vão e matam a tia Cida. E o Dan, ele, que é o Zero, o Dan gostava muito da tia Cida. Ele tinha muito carinho com a tia Cida. E ele vê a tia Cida ser assassinada pelos Sargents, causou uma revolta nele. Então, passa um tempo, ele decide ir até o distrito, matar aqueles soldados Sargents que havia matado a tia Cida, assassinado a tia Cida, e ele mata os soldados e volta para a favela. Só que antes de voltar para a favela, ele vai no dispositivo computacional, ele altera todos os seus dados, porque senão ele poderia ser procurado pelos Sargents, e nisso ele altera tudo para ninguém procurar ele não ficar procurado. Aí ele volta pra favela, faz uma tatuagem com o número 0, e aí todo mundo começa a chamar ele de Zero. E é a partir disso que ele vira o chefe do crime de lá. E se a gente for pensar em tudo
sobre a transição do zero e tudo mais, a gente vê quanto é difícil a gente viver nossa identidade como jovens, com situações que nós passamos no dia a dia, com preconceitos que vivem, quanto é difícil isso. E a alteração que o Zero sofreu, né? Porque será que ele se chamaria Zero? Será que ele transformaria o Dan? Se transformaria em Zero se ele tivesse passado por aquilo? Então, isso é para a gente refletir o quanto os jovens têm uma dificuldade de viver sua identidade por situações que eles viveram no passado. E aí eles acabam criando um escudo para se proteger, como o Zero, que optou por, por se tornar chefe do crime. E é muito interessante que em todo o capítulo, a gente vê o Zero tendo encontro com o Cyrus. Então ele tinha encontro com aquilo que causou a maior dor para ele. A gente vê também, ele é um ótimo exemplo de como a violência, assim, diariamente, o tempo todo, pode fazer com uma pessoa. Tipo, ele deixou de ser criança aos 12 anos, quando ele viu o terreiro dele ser invadido e a tia dele sendo assassinada na frente dele. Ele percebeu que ele não podia ser mais criança naquela condição, entendeu? Ele tinha que se virar por conta própria, porque era a única coisa que sobrou para ele, a sobrevivência. Então ele foi motivado pelo aquele luto, pelaquela dor, pelaquela raiva, e ele utilizou daquilo como combustível para poder lutar contra o que estava indo contra ele o tempo todo. Isso fez com que ele tomasse decisões não necessariamente boas, assim, sabe, éticas, que se é que a gente pode chamar disso, porque não tem como ele viver numa situação daquela e a gente julgar ele por parâmetros que não correspondem à realidade dele. Então, as decisões dele foram baseadas nisso, e não tem como a gente falar, nossa, que errado ele ter entrado pro crime, nossa, que errado as decisões dele, e a gente vai até ler um trecho agora, para vocês perceberem que ele é um personagem muito emblemático, mas que ele também é um personagem extremamente real, pelas coisas que ele passou e pelas coisas que ele faz. Então, vou ler um trecho aqui de ele motivando o pessoal para poder ir em alguma das batalhas, que eu acho que resume, e não só resume, mas justifica todas as decisões que ele toma durante o livro. Que eu não vou dar muito spoiler, né? Mas que para ficar isso em mente. Muitos dizem que ele é o vilão, certamente um vilão, ou talvez até um anti-herói. Mas tem muito mais pro Zero, sabe? Acho que é importante a gente humanizar pessoas assim, ou personagens assim, porque eles não lidam com pouco. Já vi muito amigo morrer aqui em Obambo. E não vai ser diferente agora. Tô ligado que vocês têm medo do que vai rolar, mas me diz, não é o que a gente sente todo dia quando acorda? Ter medo de trombar com o viciado nas esquinas, de ficar sem ter o que comer na semana, de não voltar para casa, medo de nunca ter uma vida digna ou de morrer antes de ver os nossos irmãos crescerem. Porra, medo desses filhos da puta que sobem na favela com vontade de matar só por diversão, por achar que a gente não merece uma vida melhor. Tá ligado, galera? Se isso não rolar hoje, vai ser amanhã ou depois. Essa merda de angústia é o que a gente carrega e sente junto no gosto do café. Ou as ideias que bate quando a gente dorme no meio da trocação de tiro. Vocês dormem enquanto soltam bala do lado de fora dos barracos. Tá louco? A gente se acostumou com isso. As palavras inflam o coração da galera. Naquela noite não havia distinção entre eles. A bandidagem estava do lado dos sobreviventes, dos viciados, dos trabalhadores. Era tudo uma coisa só. É nós. Tá certo. As vozes surgiam do público reforçando aquelas convicções. E eu acho também que a literatura ela é muito importante para a gente pensar mesmo se a gente tem vivido, se os jovens têm vivido sua real identidade, ou se ela foi modificada pelas circunstâncias do dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu e a Alice, a gente pensou muito a respeito pelo personagem Zero, por toda a trajetória que ele passou. Bom, e como o afrofuturismo ele está presente no livro, né? Bom, necessariamente para a gente chamar de afrofuturismo, a gente entrou em consenso dentro das literaturas que a gente viu que tem que ter um protagonismo e pautas afrocentradas e a presença mais ou menos de tecnologia. Então, no caso, nesses dois estamos garantidos nesse livro. Todos os personagens principais que a gente tem, eles são negros e a maneira como os problemas enfrentados e como eles enfrentam e veem o mundo é muito afrocentrado, que é isso que diverge.
uma ficção científica com um personagem negro e uma ficção científica, que a gente chama de afrofuturismo, voltada e pensada para pessoas negras e pretas. As tecnologias, eu já exemplifiquei uma coisa que eu achei muito demais, que é o próprio prédio ser um banco de dados, mas a gente também tem drones, robôs e naves também, no estilo Pantera Negra, aparecendo no livro e sendo muito parte daquilo, e até mesmo realidade virtual. Dentro de jogos, que a gente vê também pela irmã do Elijah, a Hannah, muito fã disso, e é lá que ela também conhece outras pessoas que ajudam eles durante as batalhas finais. Pensando no futuro e resgatando o passado, que para mim também é um dos pilares, né? Então, a trajetória do Elijah mostra isso. É ele, no começo, sendo cético a respeito de entidades místicas e da religião, até que a moça aparece para ele e conta tudo o que aconteceu. Então, o arco do nosso personagem principal é ele construindo sua identidade e se reafirmando como pessoa a partir de vivências e ensinamentos de todos os outros que vieram antes dele, e respeitando a própria história. E é legal que o afrofuturismo, como eu também disse no começo, ele não é um conceito muito restrito, ele é bem amplo. Então aqui ele também se mostra até nas roupas em que eles usam, e misturando tecnologia e a estética como forma de resistência e de identidade. Então aqui eu peguei um trechinho para vocês verem o que eu achei super legal, e que eu queria ter essa roupa do Elijah, mas infelizmente eu não tenho. O Elijah procurou uma de suas melhores roupas, como uma jaqueta sintética com símbolos que reluziam como neon e botões digitais. Vestiu uma calça reforçada cheia de bolsos e amarras e pegou um par de boots que conseguiu em uma das caçadas. Elas pareciam pesadas como chumbo, com listras prateadas e cadarços de um material que lembrava metal. Eram, em resumo, extravagantes, símbolo de sucesso na pista. Isso é ele indo pro baile, que é legal também, que demonstra muita cultura do baile dentro do livro. Mas é isso a respeito do nosso livro. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais a respeito. Eu tô dando parabéns aqui, viu? Ó, gostei. Foi lindinho. Gostei demais também. Bom, vou deixar para quem está participando se manifestar, os alunos, os professores. Queria que algum aluno falasse alguma coisa. Vai lá, Sandro. Posso falar depois dos alunos. Quem gostaria de participar? Acho que eles estão meio inibidos. Vai você, Tá bom. a gente tem que, né? Vamos lá. Bom, parabéns, meninas. Achei ótimo. É muito bonito ver vocês se expressando com tamanha desenvoltura, né? Eu só não poderia esperar outra coisa. E o tema do afrofuturismo é, de fato, fascinante, né? Uma coisa... você utilizar o passado, as suas referências ancestrais, projetar um futuro no qual se quer estar, né? E da maneira como se quer estar. Eu me lembrei aqui, vocês falando dos personagens, esse é um livro que eu não li, né? Mas eu lembrei de outro que eu li, que é o da Sandra Menezes, que é o Céu, como que é? O Céu Entre Mundos, que é esse livro aqui que vocês também vão apresentar. E eu imagino que a dupla que irá apresentar esse livro também fale da Zayla, que era mãe da Karima, não é? Que também, assim como Amós, é uma espécie de memorialista, né? Essa coisa do oráculo está presente em muitos lugares, né? Na literatura clássica e até na mitologia, mas chama a atenção de que há uma preocupação dos autores afrofuturistas, né, de ter essa personagem. Não sei se isso é recorrente, não sei se isso está em todas as obras, mas Amós faz o papel da Zayla, né? Então, queria marcar isso, essa questão do poder da cultura oral, né? Da afirmação da sua identidade, da sua ancestralidade, enfim, é uma coisa muito presente no afrofuturismo. E uma outra coisa que eu pensei agora, vocês falando do Zero, né, que é um personagem complexo, que tem várias camadas, né, e que a gente não pode ter uma visão simplista, né, ou reducionista desse personagem, eu me lembrei, não sei porquê, mas de uma história que me marcou muito e que eu já contei algumas vezes, talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Eu vou contar muito rapidamente. Que é o Sandro, que é o remanescente daquela chacina da Candelária,
que depois participou daquele evento conhecido como Ônibus 174, né, que acho que foi o diretor Padilha que transformou num filme, e me chamou muita atenção, não só porque o personagem se chamava Sandro, né, mas porque ele vinha do Morro de São Carlos, eu nasci na cidade de São Carlos, e numa das primeiras cenas do filme é mostrada a certidão de nascimento desse homem, né, ele não é um personagem, ele tem uma existência, não é só ficção. E na certidão, o nome da mãe dele era Clarice, tal qual a minha mãe também tem o nome de Clarice. Então eu fiquei muito impactado com isso, né, como pessoas com essas coincidências, mas que vivem em lugares diferentes e têm destinos diferentes. E o Sandro, ele é uma vítima, no fim das contas, né, desse quadro de exclusão, de violência, né? Ele escapou, ele é um sobrevivente de uma violência, mas que acaba reproduzindo, em certa medida, essa violência, e por fim foi morto, né, naquele contexto do evento do ônibus 174. Eu fiquei muito interessado em ler o Último Ancestral, do Alê Santos. Acho que vocês fizeram uma excelente apresentação, quero parabenizar mais uma vez, e enfim, eu acho que isso vai ser muito bacana para vocês no futuro, né? Porque é isso, é um primeiro desafio, vocês estão aí superando e participando muito, muito bem. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, Sandra. E foi o que você falou mesmo, né? De tipo, como é horrível você ter um jovem que ele não pode mais ser jovem devido à violência. E a gente não fala só de violência física, né? Uma agressão. Já é uma agressão você não conseguir viver a sua juventude. Você não conseguir atender a escola, você não conseguir ter uma mãe, ou um pai, ou um parente presente, você não conseguir ter maneiras de sobreviver, e é uma violência você estar inserida naquele meio em que constantemente você é renegado. Você não consegue exercer a sua humanidade. Você é retirado daquilo e colocado num lugar de ter que reproduzir a violência porque é a sua única opção. Então, realmente, é muito complicado e é difícil a gente ver isso. E pelo livro a gente vê a trajetória do Zero como a partir do momento em que ele tem uma rede de apoio, ele tem ali pessoas com quem contar, vira totalmente uma história diferente, né? Então, realmente. Mas muito obrigada. O André levantou a mão. André, pode falar. Olá, pessoal. Adorei a apresentação. Eu estou aqui na escola, então estou aqui dialogando com um outro aluno. Mas eu queria... eu também não li a obra, mas gostei muito da apresentação, e ela parece que conecta com outras obras africanas, com temática africana, né, que eu li, em que a religião ela é um elemento não de desconexão do mundo, como na cultura judaico-cristã, né, mas de conexão com o mundo, né? E aí, dentro desse aspecto religioso, me pareceu que, num primeiro momento, a questão era uma espécie de modernidade contra ancestralidade, né? Você tem ali um ciborgue aí, que é meio ateu, iluminista e todo, né? E, de repente, esse ciborgue, depois vocês revelaram que ele é manipulado por uma entidade, né? E me parece que o autor, ele não cai no maniqueísmo, assim, o ancestral contra uma modernidade fria e calculista, mas ainda os elementos primordiais que comandam todo o jogo, né? Como se os ciborgues fossem simplesmente uma nova narrativa de poder, mas que, na verdade, não altera os grandes embates, né? Eu queria que vocês comentassem isso, se eu estou lendo de maneira correta essa explicação de vocês. Você quer falar agora um pouco, Mari? Seu mic tá mutado. Eu falei, pode falar, e aí depois eu cumprimento, que eu quero falar um negócio sobre... Pode falar, e depois eu termino. Tá bom. Bom, eu acho que é exatamente isso, sabe? Quando eu tava lendo o livro, eu fiquei me pensando sobre
como a relação entre os Saiyans e o Osamu-san se dá? Porque acontece que a tecnologia, ela também ela foi usada pela própria mostra. Então, o que ela conseguiu fazer? Acho muito legal. Ela conseguiu fundir a tecnologia com as entidades, que é exatamente o que o Bento é, né? O saber capoeirista. Então, ela conseguiu fazer elementos tecnológicos que conectassem e ampliassem ainda mais os poderes dos ancestrais, ou das pessoas na Terra que conseguiam se conectar com eles para poder para realmente ampliar, né? Trazer isso de uma forma muito mais forte. E foi exatamente isso que trouxe o Assam Bansan para dominar, né? Usar os Saiyans de peão ali naquele momento. Mas não foi uma coisa única. Não começou ali quando o Assam Bansan chegou. A dominação de uma parte mais tecnológica contra a outra, como a gente falou antes, chegou antes, né? Com os Cerberus, há 200 anos atrás, dentro do livro. Então a gente se pergunta, porque numa parte do livro a gente tem uma reunião entre os cabeças dos Saiyans, assim, sabe? Que um deles, spoiler, é também um antigo último ancestral, só que ele foi corrompido por uma arrogância e egoísmo a ficar naquele meio de, tipo, tecnologia supera tudo. Depois que a Moss conseguiu juntar, né? Então tem lá a reunião entre eles, esse próprio último ancestral que virou, né, contra o próprio povo dele, e o Assam Bansan, eles discutindo o que eles iam fazer depois disso. E nessa reunião, os Saiyans, eles falam assim, tipo, a gente não concorda com você, que não sei o quê. Depois, tipo, tem uma rixa ali, mas eles meio que eles se juntaram por um interesse em comum, que é destruir o Obambo. Então, as duas partes, teoricamente contrárias, viram um ponto em comum, que era acabar com aquilo que poderia destruir o poder deles, né? A poder de dominação deles. E é interessante como a relação deles se dá. E no filme, e no final do livro ainda deixa uma coisa meio aberta, porque parece que eles acabam com a Assam Bansan. Mas não era só ele. Durante o livro a gente tem algumas entidades maiores falando, não é só contra ele que vocês estão lutando. Então aí no final do livro você ainda pega assim, acabou? Não acabou. Você fica meio, e agora? Esperamos o próximo livro. Mas eu acho que essa parte de deixar meio aberto e a gente entender que não é só uma coisa única que a gente está lutando contra, me faz um paralelo muito com a realidade. Porque uma luta tão emblemática quanto, por exemplo, luta antirracista não se dá durante batalhas assim tão específicas. É muito maior que isso. Por exemplo, a gente vê que não tem mais a separação no final do livro física, né? Eles conseguiram invadir o distrito e ficar dentro do distrito. Teoricamente, agora, a única coisa que separava eles era a pele, a cor da pele. Só que a gente sabe que isso não é o fim dali, né? Não é o fim da discriminação. E eu espero ver no próximo livro que ele trabalhe, né? Com o que o Obambo achava que era o fim deles estarem habitando o distrito e percebendo que vai muito mais além de uma ocupação física ou uma segregação física também, né? E tem essas nuances e complexidades que a gente pode ver mesmo com o personagem emblemático que é o Zero, o próprio último ancestral que se virou contra eles e tá do lado dos Saiyans agora, e vários outros, né? Os cabeças de Obambo. Márcio, quer falar alguma coisa? Vou falar rapidamente, porque tem os outros grupos rapidamente, mas eu acho que uma coisa que a gente pode perceber nesse livro é a união. Então, por exemplo, para as pessoas que praticavam essas práticas religiosas, a tecnologia não era um problema, mas para os Saiyans era. Então, a união que eles tiveram, eles conseguiram destruir toda a vivência daquele povo religioso. E aquele povo que vivia em Umbambo, eles também conseguiram se unir para ter forças e conseguir viver nisso. Então, eu acho que uma característica desse livro é a união que todos eles têm para conseguir superar todos os problemas que eles tinham. Sim. E só a última coisa, pontuando aqui. Não é simples uma dominação como a dos Saiyans. Por exemplo, o pessoal do Obambo, eles não tinham nada a favor deles. Eles estavam sem acesso à comida direito, energia elétrica, saneamento básico. Então, eles retiram direitos básicos, direitos humanos deles, e com isso, eles conseguem dominar. Porque não é como se eles não resistissem.
Mas como é que eles vão resistir ao mesmo tempo tentando sobreviver? São duas batalhas que eles estão acontecendo ali, entendeu? Os Saiyans, eles tinham acesso à luz, à comida, à tecnologia, eles tinham direitos básicos garantidos para eles. O pessoal do Bambo, não. Então, reforçando essa ideia, porque não é uma dominação simples, né? Que é o que acontece hoje em dia, né? Gente, eu agradeço. O André está com o microfone fechado. Obrigado pela explicação. Gente, chegou pessoal aqui para eu dar a recuperação. Então, vou ter que dar um tempinho, mas depois eu volto. Bom, e já vou passar a bola para o próximo livro, né? A próxima dupla, porque são 10h45 e a gente tem que dar conta. Então, tá com vocês, Ágata e Yara. Bom dia, gente. Meu nome é Ágata Mariana. Bom dia, gente. Meu nome é Yara Rebeca. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o livro Céu Entre Mundos, da escritora Sandra Menezes. A Sandra Menezes, ela é uma escritora brasileira, nasceu no Rio de Janeiro. Além de ser jornalista, é também formada em comunicação social. E o foco narrativo do livro Céu Entre Mundos é primeira pessoa onisciente. Pode passar. Em uma entrevista com o jornal Mundo Negro, a Sandra Menezes diz: mergulho na ficção especulativa, na linha do afrofuturismo, com a certeza de que é importante que sejamos vistos pelo mundo recriando nossos tesouros frequentemente escondidos pelo colonialismo. Estamos transitando pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã, construindo imaginários de potência, humanidade e esperança para o nosso povo negro. Acredito ser este um propósito fundamental do movimento afrofuturista, que é artístico, político e transformador. Nós gostaríamos de começar o livro com essa frase da Sandra Menezes, porque ela traz uma reflexão sobre o afrofuturismo. E no final desta obra, como a Alice já citou, para vocês terem uma noção do que é o afrofuturismo para vocês. Pode passar. Bom, dentro do livro nós vamos ter vários personagens, mas nós destacamos 4 personagens importantes, que é a Karima, que vai ser a protagonista do nosso livro, a memorista Zayla, que vai ser a mãe da Karima, e o ministro Malik, que vai ser o pai de Karima. Eles vão estar no governo de Wangari, que vai ser o ambiente em que Karima e sua família vai morar. E também a gente vai ter o mestre Bandami. Ele vai ser um senhor que mora aqui na Terra, um sábio místico da filosofia Banto, o qual vai aconselhar muito Karima e ajudar ela nas reflexões que ela pode fazer sobre todo o processo que ela vai estar passando. Aí temos também o Saburi, que é o vilão, o suposto vilão do enredo. Agora pode passar. Bom, o livro, ele formou uma realidade de comunicação por telepatia e naves voando para outros sistemas planetários. Ou seja, uma visão futurista que deve inspirar o momento presente. E passar por essa perspectiva é voltar a nossa intelectualidade para o continente africano, porque o livro ele traz muito sobre a ancestralidade e muito sobre o continente africano. E no Wangari é um planeta semelhante ao planeta Terra, só que ele é um espaço alternativo para se viver, porque a Terra já não tem mais condições adequadas de se viver devido o humano tornar o ambiente não habitável, e os seus moradores são negros caracterizados a partir da nossa diversidade. Bom, o lugar em que se passa a história vai ser no planeta Wangari, no planeta Terra e também no espaço sideral. O planeta Wangari é um lugar repleto de flores e bosques, e os habitantes desse planeta, eles desenvolvem de forma natural o poder da telepatia e outras habilidades surpreendentes. Bom, a apresentação do enredo do livro vai através dos capítulos: a fuga, o sequestro, planeta mãe, a ganância, a chegada, a comunidade, o ancestral e o desfecho. Bom, a fuga. No começo do livro, nós vamos já visualizar que Karima ela vai ser sequestrada e vai ficar em cativeiro durante 5 dias, e ela vai ser aprisionada num quarto muito pequeno. Vai ser uma coisa muito angustiante
para o personagem. Então, a partir desses dias, a Karima ela vai ter uma brecha e vai conseguir fugir. Então, ela entra numa nave. E essa nave, ela entra e ela não sabe onde ela está, mas ela percebe que a placa da nave vem do planeta Terra. Então, a Karima ela fica muito intrigada, né, e curiosa para saber o que está acontecendo com ela e para onde aquela nave vai estar indo. E aí passa um tempo, a Karima ela encontra, né, a comandante da nave, que vai ser a comandante Daude, e ela vai ter uma conversa ali com a comandante, e a comandante vai explicar para ela que a Karima ela foi sequestrada e que eles estão investigando a causa desses sequestros, só que pela segurança da Karima, ela vai ter que ficar refugiada alguns dias do planeta Terra. No capítulo Planeta Mãe, a ganância, a chegada e a comunidade, a Karima ela passa por esses capítulos 4 meses no espaço, e é onde ela consegue avistar o planeta Terra, e durante a viagem ela faz uma reflexão sobre tudo que ela estava passando. Tem uma parte do livro, que é uma fala de Karima, que é essa daqui. De repente, um barulho estrondoso feriu os meus ouvidos, como a explosão de um balão soltando um forte jato de ar. Era o impacto da entrada da nave na atmosfera terrestre. Estávamos na órbita do planeta em que todos em Hungary sonhavam em conhecer, e para onde eu jamais poderia imaginar que viveria desta forma, escoltada como uma refugiada. Então a gente percebe que Karima estava passando por um momento muito difícil. Ela teria que estar refugiada aqui no planeta Terra, sem os pais, sem conhecer ninguém. E a memorialista Zala e o mestre memorialista Zala, ela se encontrava muito angustiada também, por não poder estar junto com a sua filha. E os poderes de telepatia dela não poderiam ajudar nesse momento mais, porque o suposto vilão ele tinha um poder muito maior e ele conseguia tirar informações com o seu poder e rastrear de onde Karima poderia estar se caso a Karima viesse a ter um contato com a mãe. Então, elas não tinham esse contato. Então, foi um momento muito angustiante para ambas. Só que, quando Karima ela chega aqui no planeta Terra, ela é muito bem recebida pela comunidade do Mestre Bonami, a qual é o mestre que vai ajudar a Karima em todo esse processo. E, então, Karima ela agradece aos orixás por estar viva. Bom, durante os dias aqui na Terra, o Mestre Bonami leva a Karima para conhecer as suas raízes, para saber mais da sua ancestralidade. E aí Karima, ela tem uma reflexão muito grande de conhecimento sobre o seu passado. E ela adquire muito conhecimento nessa experiência. E percebendo o quanto, eu e minha irmã lendo o livro, e percebendo o quanto a força e a garra que a Karima estava adquirindo, mesmo em meio às dificuldades, conseguindo, através da ancestralidade, se manter firme, eu e a Mariana falou, nossa, Mar, qual será que é a nossa ancestralidade? Porque nós sabemos que o papai é negro, mas de onde que nós viemos? E procurando saber um pouquinho mais, nós descobrimos que a nossa tataravó, ela era conhecida como Mãe Preta, e eles vieram escravizados do país democrático do Congo, né, do continente africano. Eu falei, meu Deus, né, se não fosse por esse livro, a gente não teria oportunidade de saber de onde nós viemos, qual é a nossa realidade, a nossa história. Então, é uma reflexão que, através da literatura, através do afrofuturismo, as pessoas podem se interessar a saber mais sobre si, como foi o nosso caso. Pode passar. E também, durante a vivência de Karima no planeta Terra, ela descobriu o nome de pessoas que foram muito importantes para a resistência à luta da imigração forçada do africano. E um desses nomes é o nome da princesa da Simbagaba, e a qual ela foi uma princesa, né, angolana, que veio escravizada para o Brasil, e ela sofreu muito também, só que depois de um tempo ela consegue fugir, e ela cria o seu próprio quilombo, ao qual ele resgata negros escravizados. Eu achei importante o livro também, O Céu Entre Mundos, porque ele faz a reflexão do que aconteceu na vida real, da importância que esses nomes tiveram. Então, é um livro muito interessante, e muito interessante mesmo. Bom, ao ler o livro, quando Karima já estava aqui no planeta Terra, nós tiramos uma frase que foi muito impactante para nós gostamos muito dessa frase, que é a seguinte: embora eu não tivesse vivido esse estado de opressão, de exploração
de aniquilação que o povo branco exerceu com a violência sobre os negros, havia uma memória registrada dos atos, a partir dos fatos históricos e principalmente pela tradição oral. No final do livro, quase concluindo, o ministro Malik e a memorialista Zala, eles decidem fazer uma reunião para saber mais sobre o sequestro de Karima. Então, eles marcam um lugar, que seria a União Soberana, para eles estarem se juntando e as pessoas deporem sobre o que elas sabem sobre o sequestro. E lá eles condenam o Saburi como culpado, porque tudo indica que ele é o culpado e há provas que comprovam isso também. Então, ele acaba sendo preso. Saburi, ele tinha a ideia de que se o ministro Malik perdesse o trono, quem iria entrar para governar o Angari seria Karima. E como ele também estava no poder ali político do país, ele queria sequestrar Karima para que ela fosse aniquilada e ele conseguisse tomar, né, a posse ali do governo de Angari. Com o culpado, né, pela situação, eles prendem o Saburi e Karima finalmente consegue voltar para o planeta que é de origem dela, que é o Angari, e ela fica muito feliz por toda a aprendizagem que ela passou e viveu aqui na Terra, e ela identifica alguns erros, né, identifica algumas coisas que poderiam mudar no seu planeta, que é como a dificuldade de cidadania. Por quê? Mesmo o planeta Terra não sendo habitável, estando em condições extremas para as pessoas habitarem, tem algumas pessoas que não têm condição socioeconômica de pagar para conseguir ir para o Angari. E ela percebe que a dificuldade de cidadania dificulta muito para quem não tem essa condição. Então ela volta para o Angari já pensando em reivindicar os direitos para que pelo menos a maioria da população que mora no planeta Terra possa tentar a cidadania no planeta dela. A gente percebe que o principal conflito dessa obra foi o sequestro de Karima e devido à obsessão do vilão pelo poder. Entretanto, a partir dessa perspectiva, nós conseguimos ver o esforço de Karima lutando pela verdade, pela liberdade, quanto ela conseguiu se manter forte através da busca pela sua ancestralidade. E isso remete para a identidade de nós, pessoas negras, e para a identidade da pessoa negra, uma resistência muito grande e uma força muito grande também. E o livro, ele desempenha essa reflexão a respeito da importância do afrofuturismo inserido na literatura e sua contribuição na luta étnico-racial, sua contribuição para ajudar os jovens e meninos e meninas negras na luta afrodescendente. Nós concluímos nosso livro aqui. Eu espero que todos tenham gostado, entendido. Foi um breve resumo, porque ele é muito mais detalhado, mas eu espero que vocês possam ter tido curiosidade, que vocês possam realmente ter a oportunidade de ler esse livro incrível, e nós indicamos muito para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Valeu, meninas. Muito boa apresentação também. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Alguém tinha levantado a mão, não? Sim, alguém levantou. Só que baixou. Baixou? Talvez tenha tentado mandar um emoji e acabou levantando a mão. Pode ser. Bom, posso fazer um breve comentário, então? Pode. Vamos lá. Parabéns, meninas, também uma excelente apresentação. Esse é aquele livro que eu li, né? E também nós recebemos a autora nesse espaço remoto. Vocês certamente participaram à época. E eu estou me lembrando que a Sandra Menezes, ela falava um pouco sobre a construção desse livro, né? Como uma espécie de inventário das referências que ela foi estudando. E falou sobre a importância de estudar sobre a negritude, sobre o indivíduo racializado, enfim, e o próprio afrofuturismo, né? De tal forma que esse livro, embora ele seja fininho, ele traz inúmeras referências para quem quer entender mais sobre o tema, né? Eu diria que é uma excelente porta de entrada para que as pessoas conheçam não só o gênero, mas também a questão, né?
a questão da negritude e do próprio afrofuturismo. Quero só lembrar um detalhe, uma curiosidade, na verdade, mas que nesse livro também a questão ambiental é muito importante, e o planeta Wangari, né, ele faz referência a uma ativista queniana chamada Wangari Maathai, ela que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2004, né, por um projeto muito bonito, que era um projeto chamado Cinturão Verde Pan-Africano, que resultou no plantio de 30 milhões de árvores, né, no continente africano. Então é uma coisa muito bonita, né, essa preocupação do afrofuturismo, não só com a representatividade, a ancestralidade, mas também com a questão ambiental. Parabéns, meninas. Muito bom. Muito obrigada. Só queria reforçar uma fala de vocês, rapidinho, porque o tempo também está curto. Eu fico muito feliz, o livro cumpre uma função incrível quando, na fala de vocês, ao ler, despertou em vocês interesse pela pesquisa da ancestralidade de vocês. Então, o livro extrapola, cumpre o seu objetivo e extrapola. Eu fico muito feliz em ouvir de vocês esse comentário. Sim. Parabéns. Foi uma coisa muito interessante que nós tivemos, porque com o projeto a gente envolveu toda a nossa família, e aí meus pais comentavam, né, sobre como era quando eles eram menores, sobre a descendência da família. E aí meu pai falou assim, nossa, a nossa família tinha o sobrenome Calumbi, né? E a gente falou, nossa, sério, eu não sabia. Aí ele falou assim, mas foi tirado em tal década por causa disso. Aí nós conseguimos ter contato com um tio nosso, aqui na cidade de Araras mesmo, e ele falou que ele tinha, que nós, na verdade, né, tínhamos uma descendente, que o apelido dela era Mãe Preta, e que ela tinha todo o envolvimento com a nossa família, que eles se reuniam sempre aos domingos para dançar capoeira, que sempre faziam, né, as reuniões familiares e conversavam. E essa nossa familiar, ela recebia toda a nossa família, né, no estado do norte da Bahia, e aí a gente começou a pesquisar, conseguimos ter acesso à nossa árvore genealógica, colocar o nosso sobrenome, e aí a gente descobriu realmente que vem do país democrático do Congo, que esse sobrenome é muito comum lá, e também tivemos acesso a algumas outras informações importantes. O que foi muito significativo para nós, assim, foi de extrema importância, uma coisa muito relevante, e nós amamos a experiência de tudo que nós vivemos até agora e de ter lido esse livro, toda a oportunidade que foi nos concedida e que é concedida para todos os jovens, né? Porque a literatura africana, o afrofuturismo está presente aí, só falta nós buscar por ele e se interessar pelo assunto, que nós só temos a ganhar. E também meu pai, ele comentava, né, que o nosso avô, ele era o único da nossa família que ele tinha acesso à literatura, ele era o único que sabia ler, o nome dele era Luiz Gonzaga, e ele falava muitas frases, ele dava muitos ensinamentos, muitos conselhos, que até hoje em dia meu pai fala pra gente, olha, a gente tem alguma dificuldade, ele fala, meu avô falava, meu pai falava isso daqui é passado da nossa família assim. Então é muito importante, assim, foi muito gratificante pra gente. Eu acho que é muito válido e necessário a gente compreender a literatura nos seus diferentes aspectos, né, como um direito, e a gente não pode deixar perder. Então, seja ele escrito ou oral, né, a gente tem que garantir a sua preservação e o compartilhamento, né? Bom, estou muito feliz aqui com o nosso trabalho, o tempo está correndo, vou ter que passar para o próximo livro, se ninguém tiver nada ainda para ser colocado. Cairala chegou agora, estou dando as boas-vindas, obrigada, Cairala, tomara que você fique aqui até o finalzinho. Posso falar um pouquinho, Rose? Opa, claro. Pessoal, eu não estou participando com vocês desde o comecinho, bom dia a todo mundo, parabéns a todas que foram lá para Portugal, que legal ter o nosso colégio representado lá, um belíssimo trabalho das meninas, é muito legal ver vocês nessa idade tão jovens, se preocupando com coisas assim que a gente não espera que todos façam, né, mas tem uma minoria que sempre vai fazer e fazer muito bem. Eu estou num curso, Rose, paralelo aqui, de restauro de livros.
qualquer dia eu até falo sobre isso com vocês, é um assunto bastante interessante. O restauro de livros, pessoal, existe um mundo à parte, assim, que a gente quase não vê, e tem um pessoal bastante dedicado e bastante com potencial gigantesco, e vocês talvez saibam bastante coisa, restauro de documentos, conservação e tal. E eu gosto desses assuntos, sabe, Rose? E então eu não vou conseguir ficar até o final, porque eu estou no meu intervalo. Mas eu parabenizo vocês e qualquer dia a gente fala mais sobre isso também, tá bom? Parabéns, pessoal. Um beijão para todos, viu? Ok, obrigada. Bom, então, já vou chamando a Dades, como eu falo, né? Isabelle Dadério e Ana Lívia. Estão preparadas, meninas? Vamos lá. Bom, gente, eu sou Isabelle Dadério. Esse é o livro Kindred, Laços de Sangue, que eu e minha dupla estudamos e lemos ele durante o nosso projeto. Pode passar. Eu vou falar um pouco para vocês da autora. Pode passar, Alice. Ué, cadê a Alice? Deixa eu esperar ela. Eu vou... Se ela voltar, deixa eu comentar que as imagens que a gente está vendo aqui, nós tivemos também um encontro com o professor Cláudio Braga, da Universidade de Brasília, e a UNB, e ele comentou, né, que as imagens são feitas, grande parte das imagens que ele apresentou para nós na aula, são feitas, dos personagens, são feitas pela inteligência artificial. E muitos do que o Alessandro também, né, a partir dos personagens que ele criou no livro, também foram feitos pela inteligência artificial. Eu acho legal também que todo mundo saiba, né? Pronto, será que deu certo? Pulou um slide, cadê a Alice? Ela falou que estava travando, mas agora deu certo. Já deu certo, então ótimo. Vamos lá. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a autora, que foi Octavia Butler. Ela publicou diversas obras, porém eu coloquei aqui as principais dela, que ela acabou recebendo notoriedade, e ela foi a primeira mulher negra a receber notabilidade no gênero científico, como eu coloquei ali. E esse livro aqui, que é o que nós estudamos, o Kindred, foi o que deu a ela o título de Dama da Ficção Científica. E ela nasceu em 1947 e, infelizmente, faleceu em 2006. Pode passar. Bom dia, eu sou Ana Lívia. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre a nossa personagem principal, né? Ela se chama Dana e... uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente vê no livro não só a presença assim, de uma questão da afrodescendência, afrofuturismo, mas também muito da mulher. Então, é muito voltado para como os pensamentos dela, as características dela, por uma situação dela. Então, a gente tem um olhar muito focado assim, em dois temas muito importantes, né? A questão da negritude e tudo, mas também da mulher, assim, não no poder, mas mais insinuada, assim, que tem mais força. Só um minutinho. A Dana, ela é uma escritora amadora, então ela tinha um outro trabalho, mas paralelo a esse trabalho ela escrevia, porque era a paixão dela, e ela vive ali no século XX, mais ou menos, em 1976. Ela mora em Altadena, na Califórnia, e antigamente, na época do século XX, mais ou menos, a divisão, assim, era um pouco diferente ainda, né, dos estados, tudo, principalmente no livro. E ela morava com seu marido, Kevin. Uma coisa que é importante falar, que o marido dela era branco, e que no livro, durante o livro, é muito falado sobre a questão da família dela ser contra esse casamento deles, porque eles não queriam que uma pessoa branca entrasse na família de pessoas negras, talvez por uma angústia que eles tivessem de ter que ficar reconhecendo uma pessoa branca da família, ou mesmo até por uma raiva que eles teriam, né?
A protagonista ela é uma mulher muito forte e durante o livro assim ela demonstra muito em suas ações essa questão de estar à frente, assim, de tomar decisão e mostrar. No caso tem um outro personagem, o Rufus, que vai ser falado, e mostra muito para ele assim alguns pensamentos dele, tenta ensinar para ele muita coisa. Pode passar, Alice. Bom, agora eu vou falar. Não, volta um, é isso. Eu vou falar do Kevin, que é o marido da Dana, como a Ana já mencionou. Ele era um homem branco, né, de 1,70, olhos claros e cabelos grisalhos, que é assim que o livro retrata. E eu coloquei imagem para vocês do Kevin, uma releitura cinematográfica do livro. E ele era um homem apaixonado pela Dana, ele é descrito porque ele era um homem muito apaixonado por ela. Ele já era, de fato, um escritor, e, inclusive, ele conheceu a Dana durante um trabalho temporário em que eles estavam, e o Kevin ele estava já saindo desse trabalho porque ele estava iniciando a sua carreira como escritor, depois que ele tinha escrito um romance e fez muito sucesso. Então, ele já estava terminando aí essa carreira quando ele conheceu a Dana e iniciando a carreira como escritor de fato. Pode passar. Pode passar, Alice. Acho que travou para ela de novo. Rose, seu microfone está fechado. Dades, enquanto ela vai arrumando essa parte tecnológica, vai comentando um pouquinho do enredo, né? Vai ganhando um pouco de... vai desenvolvendo, mesmo sem tal slide. Eu vou falando, então, é que daí eu ia apresentar outros personagens. Pronto. Eu vou falar agora de um dos personagens principais também, junto com a Dana, que é o Rufus. O Rufus, ele é um menino ruivo, né, branco, e durante o enredo, ele começa como um garoto, no começo da história, e ao decorrer dos capítulos, ele vai evoluindo para um adulto, um adolescente, e ele era filho de um senhor de engenho, que era um homem muito cruel, assim, que é retratado no livro. Então, Dana, ela acompanha esse processo de mudanças de personalidade do Rufus, saindo de um garoto, de certa forma inocente no começo do livro, até ele se tornar um homem que já tinha adquirido mais traços da personalidade do pai dele, que é o próximo personagem que nós vamos falar. Pode passar. Que é o Thomas. O Thomas, ele era, como eu falei, um senhor de engenho, então ele tinha uma grande fazenda que era mantida por muitos escravos. E ele era um homem muito ruim, muito cruel, ele separava os filhos das escravas, ele matava muitos escravos, ele era, de certa forma, assim, ele tinha uma resistência com escravos educados, que sabiam ler, escrever. Então, os escravos, eles tinham essa limitação. Até mesmo aqueles que falavam certo, ele não gostava, ele perseguia muito eles. E quando ele era um homem muito tradicional, né? E essa característica ele foi passando para o seu filho, o Rufus. Pode passar. E aqui o resumo da obra. Então, ela começa quando Dana tá no apartamento dela, cheio de caixas, livros empacotados, porque ela e Kevin estavam de mudança para Los Angeles. E aí, isso foi na década de 70, né? Mais especificamente no 26º aniversário de Dana. E ela começa, de repente, a se sentir mal. Ela começa a sentir náuseas, tonturas. E em questão assim de segundos, ela se vê em um outro lugar. Instantaneamente, ela se vê em um outro lugar, em uma floresta, frente a um rio, com um garoto se afogando. E esse garoto era o Rufus, que eu já falei dele para vocês. Então, esse garoto estava se afogando, uma mulher, que aparentemente era a mãe do Rufus, desesperada, não sabia como salvar o filho. E Dana, prontamente, ela pulou dentro do rio, salvou o menino e, segurando ele no colo, ela viu um homem alto com uma arma assim apontada para a cabeça dela. E esse homem era o pai do Rufus.
E como eu disse, ele era um dono um senhor de engenho, né? Dono de uma grande fazenda. E ele tinha muitos escravos. Então, para ele ver uma mulher negra segurando o filho dele, ele queria tirar o Rufus das mãos de Dana, mesmo sabendo que ela tinha salvo ele. E aí ele coloca uma arma na cabeça dela e ameaça matá-la, só que daí instantaneamente ela volta pro apartamento dela. E aí, depois disso, pode passar, Alice. Após esse resgate, né, do menino, ela começa a perceber que isso acontece diversas vezes, começa a acontecer com uma certa frequência, dela ir para esse lugar. E isso acontecia sempre que esse garoto, o Rufus, estava em situação de perigo, de morte. Então, ela começa a criar uma certa afinidade, né? Ela começa a construir uma relação com o Rufus. E aí ela descobre, Rufus conta para ela que quando ela viaja no tempo, ela vai para Maryland, nos Estados Unidos, em 1800, né, num período pré-guerra civil, em que era um lugar muito... que a escravidão era muito grande, tinha muito. E então, ela, lá nesse lugar, em 1800, em Maryland, ela não era uma mulher livre, né? Então, ela sempre que ela ficava lá, ela era considerada uma escrava, então ela tinha que prestar serviços. E vale lembrar também que nessa ambientação tem uma diferença de tempo. O tempo que passa em Maryland, 1800, é diferente do tempo que passa lá em Los Angeles, na Califórnia, em 1976, tá bom? Pode passar. Aí, enquanto ela não passa, eu vou falando um pouco sobre a questão do tempo que eu falei, que era uma coisa que a gente ia falar lá na frente, mas eu já vou tratando aqui. Bom, o tempo lá acontece da seguinte forma. Quando ela faz essas viagens, ela acaba ficando, por exemplo, 8 meses em Maryland. E esses 8 meses que passaram em Maryland, lá em 1800, são como uma semana na Califórnia, em Los Angeles, 1976. Então, ela volta, o tempo máximo que ela ficou foi de 1 semana longe de casa. Isso, agora é a... E também tem uma coisa dessa questão do tempo, tudo que acontece com ela, então se ela tá machucada, se ela estiver perto da morte, tudo que acontece, quando ela volta para Los Angeles, ela volta com esses mesmos ferimentos. Tem até uma parte no livro que assim que ela volta, da primeira vez que ela volta machucada, ela liga para uma parente dela e fala que precisava de ajuda, que estava machucada. E aí é até meio que insinuado que eles achavam que o Kevin tinha machucado ela, mas na verdade não, ela tinha sido machucada nessa volta no tempo, tudo, só que ela não pode contar, né, que vão achar que ela é louca, não tem uma explicação para isso. Então, tem essa questão também dela não poder contar as coisas assim e todo mundo já insinuar que foi a questão do marido que bateu nela. E é legal também falar que em uma das viagens que ela faz no tempo, Kevin, como eu falei no começo, ele era um homem muito apaixonado, né? Então, ele sabia dessas viagens, sabia o quanto ela era ferida, né? Porque o Thomas, ele era um homem muito cruel. Então, ele via que Dana, ela sabia falar, ela sabia ler, escrever. Então, ela ajudava os escravos da fazenda a aprender a ler e escrever. Então, Thomas, ele batia nela, ele machucava muito ela, por ela ser, de certa forma, melhor que ele. Ela era melhor que ele, ela era mais inteligente que ele, ela tinha mais força, coragem. E para ele era um absurdo uma mulher negra e mulher ser melhor que ele. Então, ele machucava muito ela. E quando ela voltava, Kevin via esses ferimentos e uma certa viagem ele decidiu ir junto com ela. Então, ela começou a se sentir mal, ele abraçou ela e eles foram juntos para Maryland. E lá, Kevin, ele não podia se assumir como marido dela, né? Porque uma mulher negra não podia casar com um homem branco. Então, ele se colocou como um senhor de engenho também, dono de uma fazenda, e que Dana era a escrava dele. Então, essa era a relação que eles tinham, porque eles não podiam se assumir como marido e mulher lá. E é isso que eu queria comentar. Bom, agora para falar um pouquinho sobre a conexão, né, desse livro com o afrofuturismo, é meio difícil da gente
ver, assim, uma conexão, porque nas outras apresentações dos dois livros, é aquela coisa de coisas eletrônicas, tecnologia, um futuro, assim, robótico, igual a gente falava, né, que, no futuro, em 2023, vai ter carros voadores. Mas na história, no Kindred, não tem isso, né? Na verdade, ao contrário, ela volta para o passado. Então, ela tem uma conexão com as raízes, com o que já passou. Fica meio difícil da gente entender, assim, nossa, mas o que tem de futurístico nisso? A gente pode perceber muito isso porque é com a perspectiva positiva do futuro, né? No afrofuturismo, a gente pensa no futuro e sempre tem que ligar uma perspectiva melhor. Então, agora a gente está lutando por coisas agora. No futuro, vai ser um futuro muito melhor. A gente vai ter conseguido os direitos, a gente vai estar vivendo num mundo melhor. E é isso que acontece. Quando ela volta no tempo, ela consegue ver como que a situação tá ruim ainda, mas como melhorou, como já teve uma evolução muito grande, né? A gente vê que as questões raciais eram cruéis, assim, totalmente injustas, e que, apesar disso continuar no futuro, as coisas já eram um pouco mais possíveis, que nem uma relação amorosa, um casamento entre uma mulher negra e um homem branco já acontecia. Tinham pessoas que eram contras, óbvio, tinham muito preconceito, mas já era algo ali palpável, algo que eles já conseguiam fazer. Então, eles já eram um pouco menos limitados nessa questão. Uma coisa que a gente pode perceber no livro é a escrita muito forte, muito marcante. Então, as situações que trazem sentimentos ruins, sentimentos pesados, eles marcam muito a gente para que a gente tenha esse choque, né, de realidade também, ver, olha o que essas pessoas passaram, olha tudo que teve que acontecer para a gente estar aqui. Eu peguei duas passagens, que eu achei muito marcantes, assim, e muito fortes, e que me marcaram muito quando eu li. A primeira já tinha visto pessoas serem surradas na televisão e nos filmes. Já tinha visto sangue falso nas costas delas e ouvido gritos bem ensaiados. Mas não havia ficado perto e sentido o cheiro do suor, nem ouvido as súplicas e as orações das pessoas humilhadas diante de suas famílias e de si mesmas. Eu provavelmente estava menos preparada para a realidade do que a criança que chorava não muito longe de mim. Então, essa questão de ter que enfrentar uma coisa que era muito amenizada quando era mostrado para ela no futuro, ter que enfrentar isso na realidade, ver como era, ela viu que ela não sabia nem um pouco como que era o que as pessoas tiveram que passar. Uma criança que estava ali de 3 anos chorando escondida, estava bem mais preparada do que ela. Ela não conseguia lidar no começo com tudo que ela estava tendo que conhecer ali, né? Então, ela fica meio desnorteada, assim, mas ela enfrenta isso. Quando ela volta para o tempo dela, ela faz uma pesquisa muito grande sobre como ela pode ajudar as pessoas que estavam lá, né? Então, o afrofuturismo, nessa questão, vem muito de tentar ter um futuro melhor e da questão da força que eles têm, que ela tenta buscar para os negros, para os escravos, que ela conhece quando ela volta no tempo. E outra parte também é essa de não disse nada. Estava começando a entender que ele amava a mulher, para o azar dela. Não se envergonhava de estuprar uma negra, mas se envergonhava de amar uma negra. Então, aqui ela fala do Rufus e da Alice. Ele volta, quando ela volta no tempo, uma das partes, o Rufus, ele estuprou a Alice, né, que era amiga dele na infância, mas ele teve coragem de cometer um crime tão grande, mas não tinha coragem de falar que amava ela. Ele negava os sentimentos, ele até machucava ela, né, fora essa cena. E, assim, era algo assim, a gente não consegue ter dimensão do quão ruim era a época e como, querendo ou não, hoje está bem, não melhor, porque a gente ainda está num momento muito ruim, mas algo que a gente consegue lidar melhor, conquistar mais coisas. Ana Lívia. Oi.
Oi, então, eu só queria que você lembrasse sobre essa personagem Alice, com que ele comete, né, o estupro. Ela era branca ou era negra? Ela era negra, ela era filha como fala? De um dos escravos do Senhor do Engenho, que era o pai do Rufus, né? E quando eles eram mais novos, como a mãe dela, que era negra também escrava, cuidava e estava ali perto da família do Rufus, ele acabou se aproximando muito da Alice, que ele até tem essa coisa de questão de, nossa, eu gosto dela, mas eu não posso gostar. E aí o pai dele via que ele tinha essa divisão, e aí já ia fazendo a cabeça dele durante a história. Até por isso que ele tá muito em cima, assim, da Dana, o pai do Rufus tá muito em cima da Dana, porque ela também se aproxima dele. Então ele fica, meu filho não pode gostar de ficar perto de pessoas assim. Como ele tem que fazer eles se submeterem a ele. Então isso é algo que também é bem marcado. E eu também queria só contribuir com o afrofuturismo, que não tem a tecnologia, que é um dos elementos que compõe o afrofuturismo. Neste livro, ele, apesar de não ter, mas ele tem vários outros elementos, e a ideia da viagem no tempo é uma perspectiva não comum, né? Então, é um elemento afrofuturista, sim, e os especialistas no tema, né, que estão identificando os elementos, consideram essa viagem no tempo como um elemento equivalente à tecnologia dos outros livros. E uma outra coisa que acho que é bom ficar bem demarcada, o livro afrofuturista, ele tem que ter um autor ou uma autora negra, para ele compor como um dos elementos, tá bom? Pode seguir, ó, a gente tem 5 minutos, estendendo mais 5 e acabou, tá? Tudo bem, então, só finalizando aqui, qual a importância de todos esses temas que a gente trouxe para vocês, né? Primeiro, a identidade, como a gente já foi mencionado durante toda a palestra, é a construção, e você tá bem ali consigo mesmo, entendendo de onde você veio e qual o papel que você faz dentro da sociedade hoje em dia. Isso te faz entender o porquê você está no lugar que você está e onde você quer chegar e quais são as dificuldades ou o que você vai fazer para conseguir aquilo. E esperança também é uma das importâncias. A Dades vai falar um pouco mais a respeito disso. E eu queria comentar que a parte da esperança é, assim, o que eu penso, é esperança de mudança no sistema estruturalmente racista, com mais oportunidades, mais espaços para pessoas negras nas artes, na cultura, na música, na literatura, que é como a gente vê que nós temos essa vertente do afrofuturismo, que, como a Rose falou, é uma vertente que é um dos elementos para que uma obra seja afrofuturista é ser escrita por um autor negro com personagens, os personagens principais, como nós vemos, eles são pessoas negras e que não são colocados em uma situação sempre de vulnerabilidade, como nós vemos, né? Mas sim como uma pessoa em que tem o domínio da sua própria vida, uma pessoa livre em grandes posições de potência máxima, como nós vimos no começo. E também quando a gente fala dessa questão das artes, de incluir, não é pegar ali um personagem e jogar. Tem um personagem aqui com um ator negro, tá ótimo, representamos. Não é isso, é trazer essa questão da ancestralidade também. É algo, eu pelo menos nunca vi assim, um filme, uma série que tivesse muito sucesso, que contasse pra gente, que marcasse muito essa questão da religião ligada com a ancestralidade deles. Eu sabia, ainda sei pouquíssimo, eu dei uma pesquisada, tentei conhecer um pouco durante esse processo, até para mim entender um pouco mais sobre uma parte da minha família que é negra, né, e que eu não tinha conhecimento nenhum. E a gente nunca vê esses ensinamentos sobre coisas que são muito importantes, que a gente tem muito preconceito no geral, né? O bandismo, todas essas religiões parecem coisas que dão muito medo quando fala, mas
acabam sendo coisas muito, muito bonitas quando a gente conhece, que tem muita força, muito impacto. E é uma pena que a gente não tenha conhecimento sobre isso e não tenha quem apresente. Então, essa evolução que a gente está tendo de pessoas que mostram isso para a gente é algo que está sendo maravilhoso e muito bonito. E fora isso também, a projeção para o futuro. Então, é a gente conseguir imaginar um futuro de acordo com os nossos valores, né? Então, imaginar um futuro em que, como as meninas dizem, eu sou a protagonista desse futuro, eu não me contento, não contento não é uma boa palavra, mas eu tento lutar contra as amarras que dizem e tentam me colocar em uma caixinha do que eu poderia ser. Entendeu? E também imaginar uma sociedade livre de discriminação, na qual você é dividido pela sua raça, origem étnica, por exemplo. Então, acho isso bem interessante. E acho que é isso. Ai, que ótimo, vocês foram muito bem. Eu não sei se alguém, Sandro, Dorival, André, que chegou agora, qualquer aluno que esteja aqui, tem alguma pergunta? Esse livro é maravilhoso. Bom, Rose, então tá. só um adendo também. Quem quiser conhecer o livro, a releitura cinematográfica que foi feita está disponível na Star Plus e o nome é Laços de Sangue. Então, quem tiver interesse, quiser ver nessas férias, né, dar uma maratonada, é maravilhoso. Lembrando que nada substitui a leitura, né? Ela pode Exato, complementar. Sandro, quer falar? A gente está no fim mesmo. Legal. Não, bacana, Isabelle, essa dica, né, de intertextualidade, né, que a gente pode ler o livro e também assistir a série e se beneficiar duplamente, né? Bom, quero parabenizar as meninas. Foi incrível estar com vocês aqui hoje, né, e aprender com vocês, né? Faço questão de frisar isso. Essa inversão de papéis, estudantes, professores, é muito legal. Eu acho que a gente precisa praticar mais isso, mais vezes, né? Parabenizo a Rosmarie também pelo projeto. Queria dar uma pequena contribuição aqui. Eu e o Dorival estamos fazendo um curso sobre um autor negro também, que é o Frantz Fanon, especificamente sobre um livro dele chamado Os Condenados da Terra, né? Fica aqui a dica. Ele é um martinicano, um filósofo, um médico da Martinica, nascido em 1925, e que se torna um revolucionário, né? Ele vai para a Argélia, quer lutar pela libertação da Argélia. E eu estou lendo aqui a apresentação do livro dele, que traz a seguinte afirmação: o racismo é a gramática moderna da política, da economia, do ethos social e da produção do conhecimento. Esse é o ponto de referência que explica a sua ampla recepção pelos movimentos negros e de mulheres negras, assim como a sua essencial atualidade, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. O afrofuturismo pode ser, sim, certamente é uma ferramenta, né, de libertação e também de conscientização das pessoas, né? Conscientização não só da negritude, mas também da nossa branquitude, do nosso lugar de privilégio, muitas vezes, e eu aprendo muito em todas essas ocasiões. Parabéns, obrigado e até a próxima. Quero ser rapidinho também. Parabéns, saio daqui orgulhoso. Também, como o Sandro disse, aprendi muito. Parabéns, meninas. Parabéns, Rose. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês nessa manhã. Mariana. Eu queria agradecer pela oportunidade de vocês, estudantes, apresentarem essa temática para nós também, estudantes. Acredito que seja uma troca muito importante, como o Sandro disse, entre essa temática e vocês trazendo o aspecto jovem para nós. Eu acho que é uma oportunidade relevante para a gente obter conhecimento, né, ver a experiência de vocês. Parabenizo vocês pela dedicação nesse tema e, inclusive, é um tema que eu nunca tinha ouvido falar, foi muito importante para mim e achei muito bacana essa questão deles trazerem o passado para construir o futuro, inclusive trazendo a tecnologia. Nos 3 livros foi muito perceptível essa questão. Eu acredito, sim, que a gente tem que buscar as nossas raízes
para a gente fazer a diferença no nosso mundo, né? Inclusive, nessa cultura negra, é tão importante, né? Esses aspectos. Muito obrigada pela apresentação de vocês, pela dedicação. Nossa, Muito obrigada, Mária. que linda, eu estou muito feliz, Obrigada. gente. A gente que agradece pela participação de vocês, pela atenção. Foi gratificante estar aqui hoje, vencer uma barreira, né? Da vergonha, da timidez, do medo. Sensacional. Vocês cumpriram aquilo que eu esperava, fizeram mesmo. Eu estou muito feliz de estar liderando vocês aqui para essa discussão. Vocês superaram até tudo que trouxeram aqui. Estou muito feliz e essas imagens que a gente está compartilhando, vocês colocaram aí, mostram assim uma pincelada do que a gente vivenciou em Portugal, mas nós sabemos tudo que está por trás dessas imagens, elas representam muito mais do que possa alguém imaginar. Eu desejo que outros alunos possam também embarcar em experiências como essa, né? E que vocês, no caso as 6, levem tudo que estamos vivenciando para a vida de vocês como o combustível, né? Para outras conquistas, que outros alunos, então, possam também seguirem, trilharem caminhos tão brilhantes como esse. É brilhante, eu não sei nem o que dizer. Muito, muito, muito obrigada. Então, um beijão para todo mundo que ficou aqui. A gente depois compartilha o vídeo no colégio, no site, que outros alunos possam assistir. Ótimo final de semana, tá? Vou fazer um print. Todo mundo tinha que abrir a janelinha aí para poder pegar. Alice, se você quiser tirar, não sei, acho que a imagem. Isso, para pegar quem participou. Vou fazer é que tem gente que às vezes não quer abrir, mas eu vou pegar eu vou fazer um print aqui. X. Ai, o que eu fiz? Não sei. Não, peraí, que eu fiz coisa errada. Vai ter que fazer X de novo. Peguei foto que não é. Vai, 1, 2, 3 e... Nossa, ficou linda. Obrigada, gente. Ganhei meu sábado. Fica com Deus. Também ganhei o sábado. Também. Obrigado. Foi sensacional. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Para vocês Tchau, tchau. também. Obrigada. Obrigado.